acabei de realizar a coleta dos frutos. Eles amadureceram. Anthurium SP Alto Fluminense, um novo híbrido aí, que em breve eu trago para vocês. Com o que, né? Com qual outra espécie eu fiz aqui a misturinha. Não deu grande quantidade assim, na ocasião. E a gente vai seguindo a jornada aqui também com SP Alto Fluminense. Eu estava realizando a coleta de pólen dessa inflorescência. E aí eu notei que os frutinhos da outra, já na frutificação, eles estavam já se liberando, tá? Vou mostrar aqui algumas unidades para vocês. Estão aqui alguns frutinhos. A aparência lembra muito do Anthurium marcusianum. Tem um ápice assim mais verde. Nesse caso é um verde mais vibrante. No caso do marcusiano era um verde musgo. E a base é meio translúcida, branca, transparente. A gente consegue até ver os frutos dentro. Aparentemente terão de 1 a 2 frutos também. Seguindo aí meio que um padrão então. E lembrando bastante a forma dos frutos do Anthurium marcusianum. Eu vou pegar metade dos frutos e aplicar a solução de Ignition Baby. E a outra metade vai ser lavada e condicionada direto na sementeira. Recapitulando aqui as mudinhas do Anthurium Carla Black 6x5. Já são aperfeiçoamentos genéticos aí de 2 Rory Antholax. O caso era que elas estavam travadas em 2 terrários aquários separados, tá? 12 dias depois, olha só. Como eu comentei, elas têm uma certa sincronicidade, né? Uma certa sincronia. Então essa que está mais à frente no vídeo já liberou uma lâmina foliar nova que começa a assumir características mais claras da Carla Black, da espécie Anthurium Carla Black, né? E a do fundo lá, na sequência também, está trazendo uma lâmina foliar nova. São em torno aí de 10, 12 dias de mudança de substrato, checagem das raízes, mudanças de pote e principalmente mudança de lugar, tá? Então quando vocês notarem aí nas suas coleções algumas plantas travadas em crescimento, vale a pena seguir esses procedimentos que pelo menos em 99% dos casos aí de plantas travadas, quando eu fiz essa mexida, os resultados vieram, tá? Ao lado aqui, esse híbrido complexo, presentão do Ricardo e do Antero da Platicitaria Santa Fé. Mesma coisa, tá? Em torno de 10, 12 dias aqui. Lâmina foliar nova aqui despontando, tá? Aqui a gente tem um Anthurium SKG Grey. Ele está um pouquinho mais narrow. Isso é algum tipo de alteração devido a fenótipo, tá? Isso aqui é um clone, é um corte. Estaquia. E vamos ver se daqui a pouco ele assume de novo a forma um pouco mais redondona, né? Característica aí desta breed SKG Grey. Comparando a iluminação das duas estufas verticais, eu posso dizer que essa que eu adquiri separadamente para a estufa vertical adaptada, lembrando que eu montei todas as partes, né? Prateleira separada da capa, separada da luz. Essa luz é muitíssimo eficiente para crescimento, tá? Essas estufas verticais aqui, elas são muito boas já naturalmente para enraizamento de estaquias, de cortes que você realiza aí, e elas são muito eficientes também para a excelência do crescimento, tá? Elas vão crescer numa condição ideal aqui e consequentemente mais rápido. Fato é que esse Anthurium Micheli aqui, numa próxima folha ou daqui umas 2 folhas, eu vou ter que trocar de lugar porque ela vai atingir um porte bem considerável, tá? Esse Anthurium luxurians aqui, mais uma folha vai precisar sair também. Eu vou dar um exemplo bem emblemático aqui,
que eu cheguei a mostrar as mudinhas originais bem pequenas do Anthurium papililaminum RA+, lá do Scott Cohen. Olha só, a plantinha originalmente veio com folhinhas mais ou menos com esse porte, tá? Ela deve estar aqui condicionada na estufa úmida faz uns 6 meses, no máximo. Veio uma muda bem pequena, com características bem juvenis, ou seja, sem característica nenhuma, né? Com um visual assim meio empastelado em relação ao que é papililaminum, parte deles. E olha só o salto de crescimento dessa última folha, tá? Começa a assumir já um porte e formas semelhantes ao que Maju Tropicalia tem entregado hoje para os seus clientes, tá? Em termos de porte e formação. Esse salto assim se dá basicamente nessas condições ideais aqui dessa estufa vertical adaptada. E vou dizer que a qualidade de luz aqui, não a intensidade somente, mas a qualidade de luz, as gamas, né, as cores que são invisíveis aos nossos olhos, mas abordam aí tons azuis, vermelhos, verdes, amarelos, simulando o sol. Essa qualidade de iluminação, não intensidade, ela está fazendo realmente os indivíduos aqui dentro evoluírem com muita velocidade. Muito provavelmente o microclima dessa estufa vertical adaptada, considerando todos os fatores que eu trago sempre aí, mas para quem quiser recapitular, temperatura, umidade, iluminação, qualidades de substrato e adubação, esse cara aqui provavelmente, essa cúpula, esse receptáculo, é o cara ideal da minha casa hoje. É onde eu atingi aqui os melhores valores, os melhores fatores que equacionados, correlacionados, estão trazendo aí os melhores resultados, tá? Em termos de crescimento das plantas. Voltou aqui para a área de polinização, este belo indivíduo, lindão. Tá com uma formação muito bonita. Essa inflorescência aqui aparentemente pegou, embora esteja um pouco lenta. Vamos ver. O fato é que tem uma inflorescência nova e junto com uma nova lâmina foliar. Na minha visão, nas minhas experiências de mais de 10 meses agora, resultados nítidos de Monstera Lab e essa dobradinha que eu tenho feito de lenta liberação e absorção. NPK mais bocacha aqui. No caso do NPK é um cote, né? Trouxe para fora, ó, o Anthurium Doraiaque Silver, que estava lá na estufa profissional. Primeiro, que eu comentei, começa a mofar a inflorescência mais ou menos no início da frutificação. Eu tirei aqui, provavelmente pegou, estou aguardando, vi pequenos pontos de mofo, assim como estava este carinha aqui, Anthurium papililaminum tropicalia. Esse cara está bem carregado, deu super certo. Já tem uma outra aqui, em fase de frutificação, vão dar pouquíssimos frutos, mas eu acho que vai virar. E uma outra inflorescência, 3 inflorescências no papililaminum tropicalia, hein, ó. Cheguei lá no Guilherme essa semana que passou, alguns de vocês devem ter visto em stories aí, e vocês acreditam que o cara que trouxe o Anthurium papililaminum tropicalia, que não equivale a nenhum dos RAs e a nenhum dos J. Vanini, vocês acreditam que ele está sem o Anthurium papililaminum tropicalia? Curioso, né? Coisas do querido Guigui. Mas eu estava falando então que o Anthurium Doraiaque Silver deve estar rendendo aqui. Em breve vou ver pontos mais claros de frutificação e está vindo com outra inflorescência também, além de nova lâmina foliar aqui. Então, são práticas aí, mesmo que você não esteja tão interessado
em produzir híbridos, testar polinizações ou até mesmo reproduzir espécies. As plantas estão com vigor aqui, ressaltando também fase vegetativa bastante evidente. Basta ver essa composição aqui. Eu mostrei uma evolução por fotos lá no Instagram, em 2 semanas distintas. Olha o tamanho que já está essa folha, para representar a fase vegetativa. Este cara aqui, que a confirmar aqui, eu estou vendo se é o Antolac, na verdade, tá? Tenho falado aí com colegas e amigos estrangeiros a respeito. A gente tem muito pouca informação mesmo das características técnicas, das descrições detalhadas do Antolac. E todos nós sabemos que Antolac e Papililaminum têm uma proximidade muito grande em termos estéticos e inflorescência também, tá? Por isso eu tenho evitado falar muito em Antolac aqui, porque certeza que desses indivíduos aqui algum pode ser, mas ainda não tenho as informações técnicas suficientes para caracterizar, afirmar, e nem os gringos têm, tá? O próprio estadunidense tem certa dificuldade em saber, a não ser que tenha vindo clone direto lá da turminha, da churminha. E olha só aqui, Regardens, que beleza essa folha. Ela iniciou já rasgadinha assim, mas mesmo assim. Só que é resultado então de fase vegetativa. Eutigerum, SP kibbutz, com uma nova inflorescência também. Essa combinação, principalmente Monstera Lab, foi depois que eu introduzi Monstera Lab na composição, na sistemática de adubação, na sistemática de nutrição, que essas diferenças começaram a se manifestar, tá? Evidentemente. São os meus testes particulares aí por quase 1 ano. O vídeo não capta muito bem a grandeza dessa lâmina foliar aqui do Red Maju. Mas eu posso afirmar que esse cara aqui está com uma folha bem grande já. É juvenil, mas começa a assumir contornos adultos. Inicialmente aqui é uma variação de Papililaminum. E comparem só com o tamanho do Red Maju, tá? O Red Maju tá gigante, mas não tem muito como trazer essa dimensão. Minha mão é média para pequena, ó, só para vocês terem uma referência. O Anthurium Papililaminum tropicalia, se Papililaminum, tá? A gente abre precedente aí, a gente abre conversa aí desde sempre para suspeitar que pode ser uma espécie que nem os estadunidenses descreveram ainda. Se Papililaminum, o Anthurium Papililaminum tropicalia, ele tem aí uma cor natural bem mais escura, é um verde azulado, acinzentado, bem diferente aqui, ó, em relação a cor mais padrão de Papililaminum. Só que eu estou falando de luz natural sem filtro. E eu tenho pelo menos aí uns 3 híbridos em progresso, em fase de frutificação com ele. Então, galerinha, não se preocupem, porque o excesso aí de indivíduos a partir da minha seleção, ou até mesmo sementes, eles vão para vocês via Maju, tá? Eles vão chegar cedo ou tarde a vocês pela Maju. Espero, obviamente, que mais cedo. Aí vai depender muito do que eles me entregarem para eu fazer as seleções e liberar alguns indivíduos já, algumas plantinhas um pouco mais estruturadas para vocês, beleza? Vocês que me acompanham com frequência devem pensar o mesmo que eu, né? Coisa aí de 20, 30 dias, fora as minhas inclusões, fora os vasos que eu trago para cá, novas lâminas vão despontando e rapidamente aquela imagem original
aquela composição original que eu fiz nos 15 dias de férias aqui, depois daquela limpeza geral para o ano novo que rolou com o Gabriel. Rapidamente aquele visual vai assumindo novas formas, né? E esse é um dos grandes baratos do cultivo também. Aí depende um pouco da espécie, se mais rara, se menos rara. Mas um dos grandes baratos do cultivo é que as plantas elas vão trazendo movimento praticamente semanal aqui. As coisas vão acontecendo literalmente. É muito legal acompanhar isso. E quem está já na sintonia das plantas começa a entender que é muito mais rápido do que o leigo imagina, né? O leigo em si entende planta com muita lentidão. E quem coleciona e passa a conviver com planta vai ver mais velocidade e vai entender e sentir mais velocidade do que lentidão. Tem mais duas mudinhas aqui do Anthurium SKG Grey XF Midori, que já estão atingindo um porte bom dentro da sementeirinha com vermiculita, né? É um crescimento aí que perdura há quase um ano da semente para essas mudinhas. E eu vou pegar duas dessas plantinhas aí, realizar o replante, individualizar em vaso. O substrato será esfagno nessa primeira etapa de individualização. E vou deixar junto com as outras irmãs aí que estão individualizadas já. Agora que elas vão para vaso individualizado com esfagno, o crescimento tende a dar uma acelerada, porque como a gente já constatou aqui em outros episódios, a vermiculita facilita a retirada, né? Foi muito fácil extrair essas duas mudinhas, essas duas plantinhas da vermiculita, raízes bem volumosas inclusive. Só que o crescimento é mais lento. No esfagno, o crescimento se acelera, tá? Nessa etapa ainda de plântula, vai para potinho individualizado com substrato sendo esfagno. Repetindo que esfagno, ele é um antisséptico natural, tá? Ele minimiza o surgimento aí de pequenos seres, microscópicos seres nocivos, supostamente, fungos e tal. Replantados aqui, esfagno, formulinha de Koch mais Bokashi sobre os substratos aqui e Monstera Lab. E agora eu volto para o exato terrário aquário onde estão as irmãzinhas aqui, já em vasos individualizados, tá? O crescimento promete ser mais acelerado agora, tem mais espaço, o esfagno estimula bastante o enraizamento, e assim que as mudas estiverem um pouquinho maiores, já adquirindo formatos e formas aí do híbrido, né? Aí sim eu vou retirar do esfagno e colocar talvez em potes mais ou menos desse tamanho ou um pouco maiores, com substrato já inerte, cujas matérias aí eu mostro copiosamente a vocês, tá legal? Vamos acompanhando aqui o desenvolvimento desses carinhas. Já são 5 indivíduos que estão individualizados aqui nas suas casinhas, e dependendo do contexto, da situação, de como que eles vão se comportar, as formas que eles realmente vão assumir, eu devo disponibilizar aí pelo menos um indivíduo na parceria com a Maju, tá certo? Uma plantinha vai para lá quando já tiver com alguma forma, alguma expressão da variedade que está se formando aqui, tá legal? Um seguidor me questionou como que anda a minha frequência de regas aqui neste período de calor. Tem semanas aí que choveram já dias consecutivos, 3, 4, 5 dias, pelo menos uns 30 minutos por dia. E tem semanas como essa de agora que volta a ter um calorzão e uma secura de uns 50% o dia inteiro, dias consecutivos e sem chuva, né? O regime de regas tem sido praticamente semanal, esses dias consecutivos, sem chuvas, a 50% de umidade, tá? Calor aí que atinge lá fora 30, 28, 29, 30 graus. Se eu não faço a rega direto nos vasinhos, eu encho os pratinhos dessa forma que de um dia para o outro já puxou, tá? As plantas já puxaram, e não quer dizer que no dia seguinte eu vou fazer a mesma coisa.
Aí eu faço o teste do dedo, vejo o período aí que o substrato, numa média, vai ficar mais ou menos úmido. Lembrando que eu tenho deixado mais molhado do que úmido, tá? Geral aqui. E essa métrica do mais molhado do que úmido dá conta, funciona bem, mediante o quê? Ao substrato inerte, predominantemente inerte, tá? Com certeza, se essa prática de mais água nos vasos, nos pratinhos, nas bacias, tem funcionado bem desse jeito, porque o substrato é 80%, 90% de compostos, itens, matérias inertes. Casca de arroz carbonizada, embora orgânica, ela vai levar tempo para se decompor. Perlita, inerte, carvão, por vezes turfa de esfagno, por vezes vermiculita, casca de pinos pequenininha. Então, estes insumos, eles têm qualidades mais inertes ou estão em fases bem longe ainda de sua decomposição, tá? E aí, esse regime de regas e de substratos mais molhados do que úmidos, inclusive depois de alguns meses que eu não estive lá na Tropicália, eu vi que pelo menos boa parte aí de bancadas novas que o Guilherme está com a sua produção de mudas e tudo mais, ele tem feito mais ou menos nesse regime. Ele deu um nome, inclusive, esse tipo de relação de substrato com a água tem um nome específico lá que ele deu, eu não me lembro agora, tá? No futuro e breve episódio dedicado lá na Tropicália, ele vai acabar trazendo esse tema, trazendo esse nome, que eu aqui, por empirismo, comecei a adotar, tá? Mas é exatamente essa relação, substrato mais inerte e mais umidade, até esse excedente de água que fica nos pratinhos. Então é isso, é uma rega quase semanal. Dentro das estufas aqui, as bacias, o fiozinho de um dedo, um pouquinho menos de água, acaba evaporando umas 2 vezes por semana. Então 2 vezes por semana eu tenho recarregado esses fiozinhos de águas nas bacias que ficam aqui dentro, e vocês já puderam observar, tá? E é isso então. Quando chove, quando a gente tem semanas de chuva, eu praticamente não rego, tá? A umidade no ar vai ajudar também a reter a umidade no substrato, tá certo? É bom ficar de olho também. No inverno, outono e inverno, que não demora mais tanto para chegar, a gente vai mudar um pouco todos esses regimes. A questão da relação do substrato inerte com água vai continuar, contudo, a frequência deve cair bastante, tá? Mas aí a gente vai sentindo juntos e reorientando os fatores, esses fatores juntos, no decorrer dos episódios, e quando a natureza aí trouxer a movimentação dos hemisférios, o afastamento do hemisfério sul do Sol, e aí, consequentemente, a queda das temperaturas, nomeadas aí de outono e inverno.